Boa noite, pessoal. Vamos agora iniciar a segunda e última parte do quinto capítulo do tratado. Esse capítulo ele vai ser mais lido, tá? Não tem o que for pertinente pontuar, eu vou pontuar, mas o que a boa parte vai ser lido, tá? Além disso, estava conversando com o pessoal, vamos ter mais 4 formações. Capítulo 6, capítulo 7, aí o capítulo 8 vai ser dividido em 2 partes, tá? Então estamos chegando já na reta final aí do nosso curso, beleza? Lembrando que esse curso a gente está vendo ponto por ponto, tá? Então a gente está lendo ponto por ponto, então vai ser mais demorado de fato as formações, né? Uh, Tô pensando no ano que vem, né? Ou noutra oportunidade, quando aparecer, que não sei como vai ficar a vida no futuro, mas eu fazer um segundo curso mais sintetizado, sabe? Tipo, trazer o que o tratado ensina e só mostrar os pontos que realmente são pertinentes, sabe? Fazer mais referenciações no caso, né? Para sintetizar, isso é bom porque assim, esse formato é bom para o pessoal que não consegue ler por conta da correria ou coisa assim do gênero. Então a gente vai vendo ponto por ponto, que é o pessoal vai conseguindo ler e estudando já o tratado, né? Já esse outro curso que eu vou pretender gravar no futuro, se Deus quiser, vai ser mais para o pessoal que quer renovar, que quer relembrar ali as verdades, ou quer algo mais sintetizado, né? Quer facilitar o estudo, né? Porque uma vez estudado, fica ali na memória, depois é só realmente ficar relembrando, beleza? Mas enfim, vamos dar início agora de fato à nossa formação. Na formação passada, nós vimos 4 das 8 motivações pelas quais nós devemos abraçar, seguir essa devoção, nós devemos nos consagrar, tá? Nós vimos 4 dos 8 motivos. Hoje nós vamos ver os outros 4 últimos, tá? Lembrando que os 4 que nós vimos foram, o primeiro é que essa consagração nos consagra integralmente ao serviço de Deus. A gente relembra que nós renovamos os votos batismais com essa consagração, tá? O segundo motivo é que essa consagração nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo e nos ajuda a praticar a humildade, né? Lembremos que humildade é a virtude da verdade. E o terceiro motivo é que essa consagração oferece-nos a assistência materna da Virgem Maria, que se dá aos consagrados e aperfeiçoa as nossas obras, tá? E o quarto motivo que nós vimos foi que essa consagração é um meio excelente para procurar a glória de Deus. E hoje nós vamos ver os outros 4. O quinto motivo pelo qual nós devemos nos consagrar, nós devemos seguir essa devoção, é que a presente devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e garantido ou seguro para chegar à união com nosso Senhor, em que consiste a perfeição do cristão. Ou seja, essa consagração é o caminho mais assim, sublime, ideal para que a gente se santifique. Lembrando que santificação é união a Deus mediante configuração, imitação de Jesus Cristo. E uma vez imitando Jesus, nós encontramos a perfeição de nossa essência, tá? Perfeição humana. E aí, São Luís de Montfort agora vai explicar cada um desses detalhes, mais fácil, mais curto, mais perfeito e garantido para se chegar a Jesus, a nos unirmos a Ele, a nos santificarmos, tá? É mais fácil porque não há nenhum obstáculo, tá? Há outros caminhos, sim, tá? Há outras formas da gente se santificar. Lembremos-nos, por exemplo, aquela devoção das 9 primeiras sextas-feiras, onde nós comungamos e oferecemos essa comunhão em reparação aos pecados contra o Sagrado Coração de Jesus. Então, na primeira sexta-feira de 9 meses consecutivos, nós comungamos e rezamos nessa intenção. Tem também dos primeiros 5 sábados, né? Tem a Pequena Via de Santa Teresinha do Menino Jesus, tem os carismas religiosos, né?
Então, assim, tem vários meios da gente se unir a Jesus Cristo, tá? Nos unirmos a Deus imitando Jesus. Tem várias maneiras. Porém, a mais fácil, a mais a que tem menos dificuldades, por assim dizer, a menos sofrimentos, a menos dores de cabeça, por assim dizer, é justamente essa consagração à Virgem Maria, imitando a Virgem Maria, nos unindo a ela, tendo carinho a ela, tá? Entregando tudo que somos e temos a ela, nós melhor e mais facilmente nos entregamos a Deus, nos conformamos a nossa razão e a nossa vontade, a vontade e a razão de Deus, né? E assim nós nos santificamos, beleza? Então nós devemos ignorar essas outras devoções? Não. Nós tanto podemos abraçá-las quanto devemos, tá? Porque nos favorece na caminhada cristã. Da mesma forma, então posso jejuar todo sábado? Pode e, se possível, deve, né? A gente incentiva isso. Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Porque tem o pessoal que é escrupuloso e fala assim, pô, então eu tenho que jejuar todo sábado, e se eu não jejuar, eu vou pro inferno. Não, calma, calma. Eu entendo porque eu já fui escrupuloso, tá? Eu já tive, inicialmente, no início da minha conversão, eu tive essa dificuldade. Eu fui entendendo mais quando fui estudando, tá? Eu fui estudando e aí eu fui tendo mais luz, entendendo as realidades espirituais. Isso me ajudou no meu escrúpulo. Hoje em dia eu tenho um pouquinho? Pô, tenho, mas, assim, tá bem mais controlado, tá? Ahn, ah, então, beleza. A gente tem outras devoções que santos conseguiram se santificar, né? Mas o mais fácil, o caminho mais fácil é esse que São Luís nos sugere, tá? Ah, essa consagração, pois, é justamente através de Maria que nós temos a nossa alma preparada. Ela prepara a nossa alma, né, para entrarmos e permanecermos no estado de graça. E aí, nesse estado de graça, nós conseguimos nos unir a Deus na Eucaristia. Lembrando que esse estado de graça, estado de pecado mortal, estado de pecado venial, são estados de união a Deus. Então, quando você está em estado de graça, você está em amizade com Deus, podemos dizer assim. Se você está em estado de pecado mortal, você está inimigo de Deus, né? Então, e não é Deus que quer ser teu inimigo, não, é você que se colocou nessa posição de inimizade. É por isso que no sacramento da reconciliação, no sacramento da penitência, tá? Nós nos confessamos, o padre nos absolve e Deus nos perdoa através da absolvição do padre, tá? E aí nós voltamos nós nos reconciliamos com Deus, voltamos a essa amizade e aí podemos comungar, estar em comum acordo, né, com Deus, beleza? E aí nós nos unimos a ele. É esse, podemos dizer assim, a engenharia, o mecanismo que existe, tá? E aí São Luís vai dizer no ponto 152, né? A presente devoção é o caminho fácil, curto, perfeito e garantido para chegar à união com nosso Senhor, em que consiste a perfeição do cristão. E essa devoção é um caminho fácil. É um caminho fácil pelo fato, cadê? De ser um caminho aberto por Jesus Cristo ao vir até nós e no qual não existe qualquer obstáculo para chegar até Ele. É possível verdadeiramente chegar à união divina por outros caminhos, mas será ao preço de muitas cruzes, mortes estranhas e de muitas outras dificuldades que só venceríamos com grande esforço. Será preciso atravessar noites escuras, enfrentar pelejas e agonias jamais vistas, cruzar montanhas sinuosas, espinheiros cortantes e desertos inóspitos. Deixa eu aumentar aqui. Aqui tá bom. Pelo caminho de Maria, no entanto, podemos passar com maior leveza e tranquilidade. Nele encontramos verdadeiramente grandes batalhas a enfrentar e enormes dificuldades a transpor. Mas essa bondosa mãe e mestra se faz tão próxima e tão presente a seus fiéis seguidores para iluminá-los em suas trevas, para esclarecê-los em suas dúvidas, para assegurá-los em seus temores, sustentá-los em suas lutas e dificuldades, que de fato esse caminho virginal para encontrar Jesus Cristo consiste num caminho repleto de rosas e de mel, se comparado aos outros caminhos. E aqui ele vai continuar dando exemplos de santos que seguiram tal caminho, né? E os que não seguiram, mas que todos chegaram à união a Jesus, ou seja, se santificaram. Ele vai dizer: como Santo Éfrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, entre outros, andaram por este caminho suave para chegar até Jesus, ou seja, pela Virgem Maria.
foi quando o Espírito Santo, fiel esposo de Maria, lhes apontou a direção por graça singular. Contudo, todos os outros santos, que são mais numerosos, embora tivessem devoção pela Santíssima Virgem, não trilharam essa estrada, ou muito pouco. Essa foi a razão para as provas perigosas e pesadas pelas quais passaram. Ou seja, tiveram santos que entregaram todo o seu corpo, toda a sua alma, com suas potências, todos os seus bens interiores e exteriores à Virgem Maria. E, por graça singular do Espírito Santo, os santificaram. Né? Porém, tiveram outros que, claro, tiveram carinho, devoção pela Virgem Maria, mas não entregaram tudo a ela. Entende? E eles conseguiram também se santificar, porém com mais dificuldade, com maiores dores, lutas, né? Diferente destes que se consagraram à Virgem Maria. Beleza? É importante salientar também que os consagrados, eles não estão livres de sofrimentos, tá? A cruz, ela não é exceção, ela é regra, tá? Ela é um convite íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo a nós, a nos unirmos a Ele, tá? A cruz é o sinal do cristão, né? O cristão, ele é reconhecido pela sua cruz. No Antigo Testamento, a cruz era sinal de maldição, mas Jesus Cristo, ao ser crucificado e redimir toda a humanidade, ele ressignifica a cruz. Então, a cruz agora é nosso sinal de glorificação, porque a morte foi vencida. A cruz está vazia, né? A, Jesus Cristo ressuscitou, entende? Lembramos sim que a cruz é martírio, é dor, é sofrimento, né? E se a Virgem Maria sofreu, se nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, quem dirá nós, né? Então, não devemos nos consagrar achando que não vamos sofrer, porque vamos, tá? Isso, agora sim, a gente deve ressignificar o sofrimento, tá? Ressignificar entendendo que a cruz, ela nos ajuda na caminhada cristã, tá? Nos ajuda a sermos santos, a nos penitenciarmos, a vencer nossas más inclinações, tá? Então a gente lembra até aqueles versículos, né? Mateus capítulo 5, versículo de 11 a 12, né? Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Da mesma forma, Mateus capítulo 16, versículo 24 a 25. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Tá? Lembrando que quando nós entregamos nossa vida a Deus, na verdade nós degustamos da verdadeira liberdade. Tá? Nós verdadeiramente vivemos, estamos desatados das correntes. Então, na verdade, a gente ganha a nossa vida de fato, já aqui na Terra. Tá? E podem reparar que aqueles que estão se consagrando, nessa altura do campeonato, desde o início, ou que vão renovar a consagração, já são consagrados, têm suas tentações e provações aumentadas, beleza? Isso é tanto o demônio não querendo que a gente se consagre ou renove a consagração, como também são possibilidades que Deus nos concede de vencermos nossas más inclinações e nos tornarmos mais virtuosos. Tá? Porque a lógica é simples. Uma pessoa ela só se torna paciente quando ela sofre 500 mil tentações, provações de paciência e ela vence. Tá? Então, para uma pessoa ela ser paciente, ela tem que viver muito perrengue. Entende? É um processo de aprendizagem. Você conhece a si mesmo, entende por que aquilo está lhe causando caos, está te desequilibrando, e você vai lá e, se conhecendo, você elabora estratégias de vencer essa tentação. Tá? Então, quando vem do demônio é tentação, quando vem de Deus é provação. Tá? A intenção do diabo é nos levar para o quinto dos infernos. A intenção de Deus é nos tornarmos virtuosos. Tá? É nos tornar virtuosos. Vencer a nós mesmos, tá? É por isso que se vocês pedirem a Deus uma virtude, Deus, peço a virtude da castidade, peço a virtude da paciência, peço a virtude da modéstia, peço a virtude, enfim, alguma virtude.
quando você pede, o que Deus vai lhe conceder é justamente provações. São situações onde você vai ser colocado à prova, tá? Aí você vai falar, opa, calma lá, estou sendo provado. E aí você vai ser... imagina-se que você vai vencer a si mesmo, tá? E aí, qual a relação do consagrado com a Virgem Maria no contexto do sofrimento? É que, primeiro, a Virgem Maria está no nosso lado, está nos ajudando a vencermos, né? A vencer nossas más inclinações. E ela nos consola, tá? Ela nos consola, nos ajuda nessa trilha. Nós temos esse acalento, né? E aí eu até recordo uma vez que eu estava ali na sala de sutura do hospital, né? Tava eu e um colega, e aí chegou uma criancinha que estava com um corte no calcanhar, né? Ela estava brincando, se feriu no portão, e aí era um portão elétrico, né? Não lembro exatamente a história clínica dele, mas enfim, ele estava brincando, se machucou o calcanhar, foi um corte consideravelmente profundo, ele veio pro hospital suturar, né? Costurar o pezinho dele. E aí ele tava meio agitado, tava com medo, tava receoso. E super comum, né? Uma pessoa que tem o seu organismo cortado, né? Começa a ver sangue e tal, ela começa a ficar assustada, né? Dá aquele medo, aquele receio, né? Aquela angústia. E aí era eu, o interno e o meu colega segurando ele, né? Meu colega ia suturar e a gente segurando a criança meio agitada. E a mãe tava no lado, né? Aí a mãe, com um jeitinho dela, a gente acalentando a criança, né? Não, é rapidinho aqui, é uma picadinha, e daí você não vai sentir mais nada, vai ficar tudo bem, não sei lá o quê. Acalmando a criança e a criancinha agitada ainda, né? Só foi a mãe chegar, acalmar a criança, deu um celularzinho pra ela e ficou ali no lado que a criança se acalmou. A gente conseguiu lá suturar, deu tudo certo, né? Ficou bem direitinho lá as coisas. Enfim, e a gente conseguiu, a criança ficou quietinha lá. A relação do consagrado com a Virgem Maria é mais ou menos essa. A gente vai estar aflito, a gente vai estar angustiado, a gente vai ficar, né, nervoso, com medo, não sei lá o quê. E a Virgem Maria vai ali ah, nos ajudar, vai nos acalentar. A presença dela vai nos favorecer a vencer essas más fases, tá? Essas noites escuras, os sofrimentos inerentes da vida. Tá? Mas continuando. São Luís vai continuar dizendo: de onde vem, portanto, poderá questionar algum servo fiel de Maria, que os servos fiéis dessa mãe querida tenham tanta oportunidade de sofrer, e ainda mais do que os outros que não são tão devotos dela? Eles são perseguidos, caluniados, refutados, execrados, ou então caminham por trevas interiores e desertos sobre os quais não cai a menor gota de orvalho do céu. Se essa devoção à Santa Virgem torna o caminho para encontrar Jesus Cristo mais fácil, de onde vem que eles sejam os mais crucificados? Lembrando que somos a descendência da mulher, né? A descendência de Maria que vai lutar contra a descendência de Satanás. E já estamos lutando, tá? E nessa luta tem sofrimentos, né? Então a gente se torna mais alvo, por assim dizer. Beleza? E aí São Luís vai responder aqueles que têm esse questionamento. Se somos consagrados, por que sofremos mais? E aí São Luís vai dizer: a ele eu respondo ser bem certo que os servos mais fiéis da Santa Virgem, sendo seus grandes prediletos, recebem dela as maiores graças e os melhores benefícios celestes, que são as cruzes. No entanto, afirmam serem também estes servidores de Maria que suportam essas cruzes com mais facilidade, melhor mérito e maior glória. Além do mais, aquilo que obrigaria 1000 vezes um outro parar ou cair, não os detém nem mesmo uma vez, mas pelo contrário, os empurra para a frente, uma vez que essa mãe amorosa, tão plena de graça e ungida pelo Espírito Santo, confeita todas essas cruzes que ela mesma esculpe, no açúcar de sua maternal doçura e na unção de seu puro amor, de modo que eles as saboreiam como amêndoas confeitadas, não obstante sejam em si mesmas de enorme amargor. E acredito que uma pessoa que deseja ser devota e viver de maneira piedosa em Jesus, de modo a sofrer perseguição e a carregar sua cruz dia após dia, jamais carregará cruzes demasiado grandes, ou não as carregará com alegria até o fim, sem uma devoção cheia de ternura pela Santa Virgem, que é o confeito das cruzes. Assim como, perdão, assim como uma pessoa não poderá comer sem grande violência, que não será duradoura, nozes verdes sem terem sido confeitadas no açúcar. Então, o que São Luís quer dizer aqui é que com a Virgem Maria nós aprendemos a viver melhor os sofrimentos, nós conseguimos tirar mais proveito deles, tá?
maiores méritos, a maior glória. Cadê? Cadê? A mais a gente enfrenta com mais facilidade, melhor mérito e maior glória. Tá? Então nós temos essa facilitação. Por isso, a consagração a Nossa Senhora, ela é a mais fácil, beleza? Ela é a mais fácil. E se ela é o caminho mais fácil para ser percorrido, ela também é o mais curto, beleza? Lembremos que essa quinta motivação são 4 pontos, tá? É o caminho mais fácil, mais curto, mais perfeito e mais seguro para se chegar e nos unir a Jesus Cristo. Então, repare que, apesar deles serem mais fáceis, ele é mais curto justamente porque nos ajuda a nos unir a Deus mediante o sofrimento, tá? Bem como pelas próprias graças santificantes que a Virgem Maria derrama em nossas almas e nos santifica, tá? Portanto, é mais curto, seja porque não se perde o foco da caminhada, bem como porque se segue com mais facilidade, tá? Com isso, vê-se que também é mais favorável essa consagração para se chegar a Cristo por meio da Virgem Maria do que ir sozinho a Deus, tá? E aí ele vai continuar dizendo aqui no ponto 155. Essa devoção à Santíssima Virgem constitui um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque nele não nos perdemos, seja porque, como disse há pouco, nele caminhamos de modo mais alegre e fácil e, por conseguinte, com mais comprometimento. Progredimos mais em pouco tempo de submissão a Maria e de dependência dela do que em anos inteiros de apego à nossa própria vontade e de apoio sobre nós mesmos. Pois um homem obediente e submisso à Divina Maria, lembrando, a gente já explicou esse termo, tá? Divina Maria, a gente já explicou isso 2 vezes. Cantará vitórias alcançadas sobre todos os seus adversários. É verdade que estes farão de tudo para impedi-lo de caminhar, ou obrigá-lo a voltar atrás, ou fazê-lo cair, mas com sustento, ajuda e a direção de Maria, sem voltar atrás nem demorar, ele seguirá em frente com passos de gigante na direção de Cristo, pela mesma estrada da qual se escreveu que Jesus veio até nós com passos de gigante e por pouco tempo. Referência aqui ao Salmo 18, versículo 6, tá? Assim, outro detalhe sobre o sofrimento é que Deus concede as maiores batalhas aos seus maiores guerreiros, tá? Deus concedeu a maior missão a seu amado Filho, Jesus Cristo, né? Este é meu Filho muito amado, a quem muito amo, escutai-o, ouvi-o, né? Diz Deus Pai a Jesus Cristo, né? Tanto no seu batismo quanto no Monte Tabor, né? Então vejas, se Jesus é o Filho amado de Deus e ele morreu daquela forma, né? São as maiores batalhas, as maiores guerras, as maiores lutas, os maiores sofrimentos que ele concede àqueles que mais ama. Então vejas, se tu estás tendo sofrimentos pesados, isso é um sinal que Deus tem muito apreço por ti. Te ama muito, né? Te quer por perto, né? E lembremos que o sofrimento, a morte de Jesus Cristo na cruz, ela foi uma aparente derrota. Foi uma aparente, não foi uma derrota em absoluto. Porque foi justamente com a morte de Jesus Cristo que toda a humanidade foi redimida e agora todo mundo tem acesso ao céu. Se morrer unido a Deus. Tá? Então, quando Deus nos concede esses sofrimentos, primeiro, alguns nós não vamos entender o porquê. E talvez nem tenha necessidade da gente entender o porquê. A gente só vive confirmado. Segundo, porque pode ser uma oportunidade de Deus nos fazer reparar ou os nossos pecados ou os pecados do outro, ou ajudar uma alma do purgatório. Terceiro, agora para os consagrados. Ele nos aumenta, nos permite criar méritos, valor satisfatório, meritório e impetratório. E pegar esses méritos, entregar a pessoa da Virgem Maria e a pessoa da Virgem Maria aperfeiçoá-los, aumentá-los, multiplicá-los e entregar àqueles que mais necessitam de uma maneira perfeita. Tá? Nos lugares onde mais necessitam. Para aquelas pessoas que mais necessitam. Tá? De modo que os méritos que seriam aplicados por nós mesmos, sei lá, converteria uma pessoa, nas mãos da Virgem Maria converteria centenas. Tá? Então, são
é como se nós fôssemos os mineradores. Nós pegamos as minas mineradas, entregamos à Virgem Maria, seria a nossa patroa, e a Virgem Maria, melhor, tesoureira, né, seria a Maria, e Maria, ela vende com preço muito maior do que nós conseguiríamos vender. E aí, isso faz com que a empresa, que seria o reino dos céus, né, tivesse mais lucro. E aí, o patrão, que é Deus, teria mais lucro, né? Podemos dizer assim, mais almas salvas, né? Mais almas seriam salvas. Esse seria o nosso lucro, tá? Então, vejas aqui também que Adão ele viveu 930 anos, tá? Ele viveu 930 anos, mas ele vinha na necessidade de tanto redimir a sua culpa quanto de iniciar a humanidade, né? A criação da humanidade ali materialmente, né? Já Jesus, o novo Adão, viveu 33 anos, muito menos que Adão. Adão viveu 930, né? E Jesus 33. Porém, Jesus veio para redimir a humanidade, não para se redimir como Adão, tá? Bem como Jesus veio dar início à nova humanidade, à nova Jerusalém, tá? Então, Jesus tendo morrido cedo, ele viveu muito porque viveu bem unido e submisso à Virgem Maria. Isso para obedecer a Deus Pai, tá? E é assim porque um dos mandamentos da lei de Deus é justamente honrar pai e mãe, tá? Jesus que não veio para mudar a lei aos profetas, trouxe a perfeição, né? Jesus que diz: "Não penseis que eu vim abolir a lei aos profetas, eu não vim para aboli-los, mas para levá-los à perfeição." Então ele trouxe o quarto mandamento e trouxe a perfeição, né? Ele honrou e glorificou o seu pai, que é Deus Pai, e a sua mãe, que é a Virgem Maria, tá? E trouxe a perfeição isso. Ressignificou esse mandamento justamente se submetendo à pessoa da Virgem Maria e obedecendo ela, tá? Lembremos-nos que a Virgem Maria foi necessária para o crescimento de Jesus, para o seu desenvolvimento, para o seu nascimento, tá? Houve uma necessidade certa nesse caso, tá? Uma criança, um recém-nascido, necessita de sua mãe para amamentá-lo, né? Jesus Cristo necessitou, agora dessa vez em absoluto, tá? Da amamentação da Virgem Maria para o seu desenvolvimento, para a sua criação, né? Ele precisou, porque ele assumiu a natureza humana. A natureza humana ela tem isso enraizado. O filho necessita da mãe, tá? Agora, enquanto natureza divina, enquanto Deus, a necessidade que existe é uma necessidade relativa, como nós já vimos anteriormente, tá? Porque Deus não precisa de nada nem de ninguém para realizar suas obras, tá? Beleza. Aí a gente lembra até o que está escrito em Eclesiástico, né? Capítulo 3, versículo 5. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro, né? Além disso, como foi no seio da Virgem Maria que o Verbo foi gerado, criado, desenvolvido, onde em sua vida glorificou a Deus Pai, é justamente nos cuidados maternais de Maria que também devemos ser criados e desenvolvidos espiritualmente, também para glorificarmos a Deus Pai em nossa vida. Assim como Jesus Cristo fez lá em João, o que está escrito em João, capítulo 12, versículo 27 a 28, né? Onde vai estar escrito: "Agora minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas é exatamente para isso que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome." Nisso veio do céu uma voz: "Já o glorificarei e tornarei a glorificá-lo." Então, diante dessas realidades, percebemos que essa consagração era tanto caminho mais curto, mais fácil e mais curto para se chegar a Jesus Cristo, mas é também um caminho mais perfeito para se unir a Deus, uma vez que foi o caminho que o próprio Deus escolheu. Então, se a Santíssima Trindade escolheu a pessoa da Virgem Maria, né, como nós já vimos nas primeiras formações, né, para realizar seus milagres, né, tanto o mistério da encarnação quanto o mistério da santificação, se a Santíssima Trindade que está escolhendo, quem vai ser nós para dizermos que esse caminho não é o mais perfeito, que é o caminho menos adequado? Somos nada nem ninguém, né? Então, é por Maria que Deus se fez carne e não perdeu a sua divindade, santidade, e uniu-se à humanidade sem perder sua majestade. É também por Maria que os homens devem subir a Deus.
além de nos deixar conduzir sem reservas para então unir-se a Deus, já que o próprio Deus desceu aos homens, se deixou conduzir por Maria sem reservas e uniu-se à humanidade. Tá? Então vamos ler agora os próximos pontos. Por que você aqui é um diálogo praticamente, né? Por que você acha que Jesus Cristo viveu tão pouco neste mundo e nos poucos anos que viveu passou praticamente toda a sua vida submisso e obediente à sua mãe? Ah, foi porque, não obstante tenha concluído logo sua missão sobre a terra, ele viveu muito tempo e muito mais que Adão, o qual viveu mais de 900 anos e cujos estragos ele veio reparar. E Jesus viveu muito tempo porque viveu na submissão e perfeita união com sua santa mãe para obedecer a Deus, seu Pai. Pois, primeiro, aquele que honra sua mãe se parece como um homem que acumula um tesouro, conforme afirma o Espírito Santo. Ou seja, aquele que honra Maria, sua mãe, de tal modo a submeter-se a ela, obedecendo-a em todas as coisas, logo se tornará rico, pois ajunta diariamente tesouros segundo o preceito dessa pedra filosofal. Quem respeita sua mãe é como quem ajunta o tesouro. A gente viu agora nesse instante esse versículo, tá? Segundo, porque de acordo com uma interpretação espiritual dessa asserção do Espírito Santo, minha velhice está na misericórdia do seio, é no seio de Maria que abrigou e gerou um homem perfeito, tá? Jeremias capítulo 31, versículo 22, e foi capaz de conter aquele que nem todo o universo pôde compreender ou conter. Que os jovens se tornam experientes em luz, santidade, conhecimento e sabedoria, e que se alcança em poucos anos a plenitude da idade de Cristo. E aqui ele continua, que essa devoção é um caminho perfeito, porque foi o próprio Deus que escolheu. Tá? Terceiro, a presente prática de devoção à Santíssima Virgem constitui um caminho perfeito para alcançar Jesus Cristo e unir-se a Ele, uma vez que a Divina Maria é a mais perfeita e a mais santa dentre todas as puras criaturas. E Jesus Cristo, que veio até nós de modo mais perfeito possível, não pegou outra estrada para realizar sua grande e admirável missão. O Altíssimo, o Incompreensível, o Inacessível, aquele que quis vir até nós, ínfimos vermes da terra, que não somos mais do que o nada. Como isso foi possível? Calma aí. Tá. O Altíssimo desceu até nós de maneira perfeita e divina por meio da humilde Maria, sem que fossem corrompidas sua divindade e santidade. Desse modo, é por Maria que os mais humildes devem subir, de modo perfeito e divino, até o Altíssimo sem nada temer. O incompreensível permitiu ser compreendido e contido perfeitamente pela pequena Maria, sem que sua imensidão recrudescesse. E é também pela pequena Maria que temos o dever de nos permitir ser contidos e conduzidos de modo perfeito e irrestrito. O inacessível se aproximou de nossa humanidade, unindo-se a ela, por Maria, estreita, perfeita e mesmo pessoalmente motivo pelo qual devemos nos aproximar de Deus e nos unir a sua majestade de forma estreita e perfeita, sem medo de sermos rejeitados. Enfim, aquele que quis vir para o que não é e permitir que aquilo que não é se torne Deus. Daqui a pouco a gente explica esse termo, tá? Ou aquele que é. Isso se realizou perfeitamente quando ele se deu e se submeteu inteiramente à jovem Virgem Maria, sem que deixasse de ser, ao entrar no tempo, aquele que é desde toda a eternidade. Assim também, ainda que não sejamos nada, é por Maria que podemos nos tornar semelhantes a Deus, pela graça e pela glória, ao nos entregar a ela de modo tão perfeito e total que não sejamos nada em nós mesmos e tudo nela, sem medo de nos equivocar. Guardem isso aqui, ó. Semelhantes a Deus pela graça e pela glória. Tá? Quando ele diz, que resumindo tudo, tá? O que ele quer dizer é que se Deus veio ao mundo através da Virgem Maria e isso não diminuiu em nada, né? Foi o caminho mais perfeito, é por ela que Deus quer que a gente vá a Ele. Tá? Resumindo, é isso que ele diz aqui, só que de modo muito mais perfeito e teológico. Tá? Quando ele diz aqui, ó, aquele que é, oh Deus, aquele que quis vir para o que não é, ou seja, aquele que é Deus, aquele que é o santo dos santos, veio para aquele que não é santo e que não é Deus, e permitir que aquilo que não é, ou seja, nós que não somos nada, se torne Deus ou aquele que é. Quando ele diz isso, ele está falando sobre o processo de santificação, tá? A gente já chegou a explicar isso aqui. É por isso que, para quem está sagaz no curso, isso não assusta nem
nem fala, eita, blasfêmia, porque a gente já viu isso, né? Quando ele diz fazer com que se transforme em Deus, ele se refere à ação do Espírito Santo na alma de uma pessoa, no processo de santificação, de modo que Deus transforma e habita na alma dessa pessoa. Então essa pessoa ela é divinizada porque Deus está nela, tá? Não no sentido de que ela vira Deus em sua natureza, mas que pela graça e pela glória, ao Deus habitar nessa pessoa, ela se torna santificada. Então ela é preenchida de Deus. Já não são dois, mas um só. É uma comunhão, é uma união, tá? Uma conformação perfeita da razão, vontade e de todo ser a Deus, tá? Então, lembremos que santidade é união com Deus mediante imitação de Deus. Ao imitarmos Maria, entregando tudo que somos e temos a ela, nós melhor imitamos Jesus, que fez o mesmo. Entregou-se inteiramente aos cuidados de Maria. Então, quando nós o fazemos, o Espírito Santo, que é o santificador, Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Deus Espírito Santo Santificador, não que Deus Espírito Santo não crie e Jesus Cristo também, enfim, isso daí já é da Santíssima Trindade, né? Mistério da fé. Mas a gente divide assim, né? Para a gente ter uma mínima compreensão da Santíssima Trindade. O Espírito Santo que santifica vem até nós e habita em nós. Tanto nos ajuda a nos unirmos a Ele, a Santíssima Trindade, através da pessoa da Virgem Maria, como habita em nós e nos santifica. E se uma vez que Deus está dentro de nós, nós somos divinizados. Não por natureza, mas porque o Deus está em nós. Se Deus habita a nossa casa ela é santificada, podemos dizer divinizada, porque Deus está nela e essa casa pertence a Deus. Então essa casa não é uma pessoa divina, ela não tem natureza divina, mas ela é divinizada porque pertence a Deus. Deus está nela, entende? Não é a natureza humana que submete, que diminui a natureza divina, mas a natureza divina que eleva e aperfeiçoa a natureza humana. Lembrando que quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é santo em absoluto. Nós somos santos por participação dessa natureza divina, tá? E foi Deus que quis assim. Não gostou, reclame com ele, tá? Só estou repassando aqui o que foi feito e acontece, tá? Então, quando nós estamos em comunhão, estamos em estado de graça, que é esse estado de amizade com Deus, nós vamos nos santificando. Deus já está dentro de nós, tá na nossa alma. E ele vai elevando, vai aperfeiçoando, vai tirando todo aquele lamaçal do pecado, daquele vício, daquela má inclinação. E vai nos aperfeiçoando. Então, quanto mais nós vamos imitando a Deus e conseguimos nos conformar a Ele, mais nós somos, por exemplo, de modo visível nos atos, somos mais éticos. Nós vivemos uma moral perfeita. Tá? Isso é um sinal visível que conseguimos enxergar dessa união. Tá? Vemos uma fé inabalável, vemos uma coragem, vemos virtudes muito claras. Para aqueles santos que recebem graças sensíveis e são místicos, eles levitam, eles aparecem as chagas de Jesus Cristo. Tá? Então, enfim, são manifestações dessa união da alma humana com a divindade da Santíssima Trindade. Beleza? Então, quando ele fala que o homem se transforma em Deus, é nesse sentido, tá? Santificação. Eu espero que isso fique muito claro para não haver erros de interpretação e deturpação do que São Luís Grão Montfort quer nos ensinar. Tá? É esse mecanismo que acontece. Ainda é muito escasso isso daqui, tá? Porque o mistério da santificação é um mistério. Tá? A razão humana não explica. Mas o mínimo a gente consegue ter ciência porque a gente precisa entender o mínimo para a gente seguir o caminho, né? Mas enfim. Então a gente consegue concluir que esse é o caminho mais curto, mais fácil e mais perfeito. Tá? E aí, esse ímpeto de unir-se a Jesus através da Virgem Maria é uma prática muito antiga. Tá?
E aí São Luís, ele vai explicar nos próximos pontos, né? Não, mas não cheguei a ler isso daqui não, né? Eu cheguei. Calma aí, pessoal. Me perdi aqui. Cheguei a ler não. Rapidinho, né? Mesmo que eu encontre o caminho novo para chegar até Jesus e que esse caminho seja formado por todos os méritos e por todas as virtudes heróicas dos bem-aventurados, iluminado, embelezado por todas as luzes e esplendores dos anjos, e que nele estejam presentes todos os santos e anjos para conduzir, proteger e apoiar aqueles e aquelas que quiserem atravessá-lo, em verdade, e sou ousado em dizê-lo, além de estar dizendo a verdade, a esse caminho, que já seria tão perfeito, eu preferiria a estrada imaculada de Maria. Então, mesmo que tivesse esse caminho tão maravilhoso, iluminado, embelezado com os anjos e santos, ele preferiria o caminho da Virgem Maria. É ele o Deus que me cinge com poder e torna seguro o meu caminho. Né? A referência aqui, Salmo 18, 33. Estrada o caminho sem qualquer sujeira ou impureza, sem pecado original, nem atual, sem sombras, nem trevas. E se meu amado Jesus vier em glória uma segunda vez sobre a terra, como é certo que virá, para estabelecer o seu reino, ele não escolherá outra via para seu itinerário que não a Divina Maria, pela qual ele veio de modo perfeito pela primeira vez, né, e seguro pela primeira vez. A diferença entre sua primeira vinda e a última é que a primeira foi em segredo e às escondidas, lá no presépio, né? Numa gruta escura e rejeitada, porque não tinha lugar para eles na hospedaria, né? Ao passo que a segunda há de ser cheia de glória e esplendor, mas tanto uma como a outra são perfeitas, já que ambas serão por Maria. De fato, eis aqui um mistério que não se pode compreender. Emudeça aqui toda a língua. Então, é por Maria o caminho mais perfeito, mais seguro e mais curto que existe. E aí, agora ele vai falar o porquê é um caminho mais garantido, mais seguro para se unir a Jesus, tá? Ele vai explicar, agora a gente vai fazer uma leitura consideravelmente longa, tá? Ele vai citar diversos exemplos, tanto de sacerdotes que praticaram e difundiram essa consagração, bem como de perseguições que aconteceram contra aqueles que a viviam, tá? Então vamos lá. Essa devoção é um caminho garantido para chegar até Jesus e alcançar a perfeição por meio da união com Ele. Primeiro, porque essa prática por mim ensinada não é uma novidade, sendo ao contrário, tão antiga que não é possível, como diz o bispo Dom Boldon, falecido há não muito tempo em odor de santidade, no livro que ele dedicou a essa devoção, datar seu início. Contudo, é certo que, remontando a pelo menos 700 anos, podem se identificar as marcas dela na igreja. Aí vai começar. Santo Odilon, abade de Cluny, né, que viveu nos idos do ano 1040, foi um dos primeiros devotos a praticá-la publicamente na França, como consta de sua biografia. O cardeal Petro Damião relata que seu irmão, o bem-aventurado Marinho, no ano de 1076, tornou-se escravo da Santíssima Virgem diante de seu diretor espiritual, de maneira muito edificante, na medida em que colocou uma corda, assumiu a disciplina e pôs sobre o altar uma soma de dinheiro como objetivo de efetivar sua consagração e dedicação à Santíssima Virgem, às quais ele deu fiel prosseguimento por toda a sua vida, de tal modo que mereceu ser visitado e consolado por sua bondosa mestra na ocasião de sua morte, como também receber de seus lábios as promessas do paraíso como recompensa pelos serviços a ela prestados. Ó que belo, imagina você no seu leito de morte, você receber essa visita da Virgem Maria, que além de estar presente ali te consolando, ela te faz essa promessa do paraíso como recompensa dessa missionaridade, dessa escravidão, dessa entrega feita a ela, né? Cesários Bolandos, né? Não vou saber falar direito não, viu, gente, esses nomes, faz menção a um ilustre cavaleiro, Valtier de Birmac, parente próximo dos duques de Louvain, o qual em 1300 aproximadamente realizou essa consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Essa devoção passou a ser uma prática comum de inúmeros indivíduos até o século XVII, quando se tornou república.
O padre Simão de Rojas, da Ordem da Trindade, também conhecida como Ordem da Redenção dos Cativos, pregador da corte do rei Filipe III, difundiu essa devoção por toda a Espanha e a Alemanha, obtendo de Gregório XV e sob a jurisdição de Filipe III grandes indulgências para aqueles que a praticassem. O reverendo padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, juntamente com seu amigo, o padre de Rojas, ah, empenhou-se em disseminar essa devoção mediante discursos e escritos na Espanha e na Alemanha, compondo assim uma volumosa obra de nome, Hierarquia Mariana, na qual ele aborda com iguais piedade e erudição a antiguidade, excelência e os fundamentos dessa devoção. No século passado, os reverendos padres teatinos promoveram essa devoção na Itália, na Sicília e na Savoia. Deixa eu ver só como está a questão de tempo aqui, porque estava para acabar. Ah, temos 5 minutos, dá para ver ainda o restinho aqui. O reverendo padre Stanislas Falácios, da Companhia de Jesus, fez muito por essa devoção na Polônia. O padre de Los Rios, em sua obra citada acima, refere os nomes dos príncipes, princesas, bispos e cardeais de diferentes reinos que abraçaram essa devoção. O padre Cornélius a Lápide, um exemplo tanto por sua piedade como por sua ciência profunda, foi incumbido por vários bispos e teólogos de examinar essa devoção e, depois de avaliá-la minuciosamente, deu sobre ela um parecer repleto de louvores, dignos de sua piedade, sendo depois seguido por vários outros personagens notáveis. Os reverendos padres jesuítas, sempre marcados pelo zelo no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram, em nome dos congreganistas de Colônia, um breve tratado sobre essa devoção ao duque Fernandinho da Baviera, então arcebispo de Colônia, que o aprovou e deu permissão para que fosse impresso, convidando todos os párocos e religiosos de sua diocese a promover, tanto possível, essa sólida devoção. Ele está dando vários exemplos aqui, né, de sacerdotes, bispos, religiosos, poderosos, que tanto seguiram essa devoção como aprovaram ela. Pessoas verdadeiramente santas, virtuosas, sábios, né, que fizeram essa consagração. E ele continua. O cardeal de Beruli, né, de grata e bendita memória em toda a França, foi um dos que manifestou maior zelo por difundir em todo o país essa devoção. Não obstante todas as calúnias e perseguições a ele dirigidas por críticos e dissolutos, que o acusaram de invencionice e superstição, escrevendo e publicando contra eles um texto caluniador. Esses ainda se serviram, ou o demônio, por intermédio deles, de inúmeras artimanhas para impedi-lo de difundir essa devoção na França, da consagração, né? Mas esse homem de grandeza e santidade sem par respondeu a tais difamações com paciência, e às objeções apresentadas no panfleto, respondeu com um breve texto em que o contesta com propriedade, demonstrando-lhes que essa devoção tem como base e fundamento nada mais do que o exemplo de Jesus Cristo e as obrigações que a ele devemos, assim como as promessas que fizemos no santo batismo. E é particularmente por essa última razão que ele faz seus adversários calarem a boca, levando-os a enxergar que essa consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos não passa de uma perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Ele afirmou muitas coisas bonitas sobre essa prática, as quais podemos ler em suas obras. Antes de continuar, eu vou mandar o outro link, tá? Porque temos 13 minutos, eu tô com medo de simplesmente acabar aqui a chamada. Mas já estamos acabando aqui o quinto motivo, tá? Aqui vai ser praticamente só leitura mesmo, gente, tá? Vou mandar o segundo link aí, segura aí um pouquinho, viu? Beleza? Continuando. É possível ler no livro de Dom Boldon, né, acima citado, as referências aos diferentes papas que aprovaram essa devoção, aos teólogos que dela trataram e aos perseguidores que ela teve e venceu, como também aos milhares de pessoas que a abraçaram sem receber qualquer condenação por parte de algum papa, o que só se poderia fazer com a destruição dos fundamentos do cristianismo. Permanece, portanto, inquestionável o fato de que essa devoção não é nova, porém só não é comum porque é demasiado precioso para ser experimentada e praticada por todo mundo. Tá? Lembremos-nos, inclusive, que é cativante destacar o que falamos e que São Luís retoma no final do ponto 162. Aqui. Né? Cadê?
que essa devoção tem como base e fundamento nada mais do que o exemplo de Jesus Cristo e as obrigações que a ele devemos, assim como as promessas que fizemos no Santo Batismo. Ou seja, a gente já falou que essa devoção é uma renovação perfeita dos votos batismais, né? E também ele cita aqui no artigo 163, né? Que é inquestionável que não é nova essa devoção. Ela é muito antiga já, tá? Ah, e que ela só não é comum porque ela é muito preciosa, tá? Então, se a gente tem essa possibilidade de nos consagrarmos, de ah, entregarmos tudo à Virgem Maria nessa escravidão voluntária, como nós vimos anteriormente, isso daqui é um grande privilégio que nós estamos tendo, tá? Além desse fato, lembremos-nos que tudo que a Virgem Maria recebe, ela entrega a Deus. Então, se é a própria Virgem Maria que nos leva a Jesus Cristo, assim como Jesus nos leva a Deus Pai, poderia alguém ter o mínimo pensamento de que Maria não nos levaria a Jesus, né? Que a Virgem Maria nos reteria para ela? Isso seria, além de blasfêmia, né? Contra Deus, seria, assim, inadequado imaginar que a Virgem Maria seria uma tirana, né? Seria uma déspota. Não, não bate com a imagem da plenamente agraciada, entende? Então, não é compatível esse raciocínio, beleza? E ele vai continuar. Essa devoção se configura como meio garantido para chegar a Jesus, sendo o atributo próprio da Santa Virgem nos conduzir de modo seguro a Jesus, assim como o atributo próprio de Jesus Cristo é nos conduzir de modo certo ao Pai Eterno. E que as pessoas com espiritualidade não caiam no equívoco de acreditar que Maria constitua um impedimento para alcançar a união divina. Como se a Virgem Maria falasse assim, não, você não vai se unir a Deus, né? Não bate, não bate com a realidade, entende? De fato, aquela que encontrou graça diante de Deus para todo mundo em geral e para cada um em particular, poderia impedir uma alma de encontrar a grande graça da união com Ele? Seria possível que aquela que foi tão cheia de graças, que esteve tão unida a Deus e foi transformada nele, para assim ele poder encarnar-se nela, impeça que uma alma se una perfeitamente a Deus? É certo que a visão de outras criaturas, mesmo as santas, pode contribuir para a postergação da união divina, mas não Maria. Como já disse e não me cansarei de repetir, um motivo pelo qual pouquíssimas almas alcançam a plenitude da idade de Jesus é que Maria, que é mais do que nunca a mãe de Jesus e esposa fecunda do Espírito Santo, ainda não tomou a forma necessária em seus corações. Quem desejar ter o fruto maduro e bem formado, deve ter a árvore que o produz. Quem desejar ter o fruto da vida, que é Jesus Cristo, deve ter Maria, que é a árvore da vida. Quem desejar ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter a sua fiel esposa e indissolúvel, a Divina Maria, que o torna fértil e fecundo, conforme afirmamos acima. Lembro que esse termo, Divina Maria, nós já explicamos 2 vezes, tá? Se eu ficar repetindo aqui, a gente já vai falar umas 10 vezes, né? Então, já citamos, não tem nada contrário a Deus, tá? Não tem nada de blasfemo, nada de herético, tá explicadinho já, tá? Afirmados acima. Beleza. Eu só me ajeitar aqui, pessoal. Beleza, então, assim, quanto mais nós tivermos Maria em nossas almas, nas nossas orações, contemplações, ações, sofrimentos, quanto mais pensarmos nela e buscarmos unir-nos a ela, mais encontraremos Jesus Cristo, mais nós nos uniremos a Deus, tá? Já que é o próprio Deus que habita na Virgem Maria espiritualmente de forma plena, assim como o próprio Verbo habitou nela ao ser gerado em seu ventre. Tá? Eu disse no início, a Manuela não estava, mas a gente. Essa parte é muito mais lida. Tá? Aí o que for mais pertinente pontuar, eu tô pontuando. Ele vai continuar. Sendo assim, esteja convencido de que quanto mais você olhar para Maria em suas orações, contemplações, ações e sofrimentos, caso não seja um olhar distinto e atento, ao menos então com um olhar geral e imperceptível, mais perfeitamente encontrará Jesus Cristo, que está sempre com Maria, grande, poderoso, atuante e incompreensível, mais do que no céu ou qualquer outra criatura do universo. Assim, completamente imersa em Deus, a Divina Maria está muito longe de representar um obstáculo para os perfeitos chegarem à união com Deus.
de modo que jamais houve até o presente momento, nem haverá outra criatura capaz de nos ajudar de modo mais efetivo e adequado nesta grande meta, quer pelas graças que ela nos transmitirá, necessárias a tal feito, sendo que ninguém é preenchido pelo pensamento de Deus a não ser por ela, como disse um santo, né? Quer pelos enganos e seduções do espírito maligno, dos quais ela nos defenderá. Onde quer que esteja Maria, não pode estar o espírito maligno. E um dos melhores indícios de que estamos sendo conduzidos pelo espírito do bem é o fato de sermos bastante devotos de Maria, de a miúde pensarmos nela e de falarmos dela inúmeras vezes. Também um santo corrobora essa afirmação ao dizer que, assim como a respiração é uma excelente prova de que o corpo está vivo, o pensamento frequente e a invocação carinhosa a Maria são uma comprovação certa de que a alma não está morta pelo pecado. Olha que interessante. Como Maria apenas, conforme diz a igreja, o Espírito Santo que a conduz, tem a capacidade de sozinha dissolver todas as heresias, ainda que os críticos esperneiem, jamais um devoto fiel de Maria aderirá a qualquer heresia ou na menor ilusão. Talvez ele possa errar de um ponto de vista material, acreditar se a mentira uma verdade, ou o espírito maligno um espírito bom, embora com maior dificuldade que qualquer outro. Mas por fim acabará admitindo seu erro material, cedo ou tarde, e quando assim o fizer, não insistirá em hipótese alguma em considerar nem defender como verdadeiro aquilo que não é. Então aquele que está unido a Maria, ele pode errar, pode cair? Pode. Só como ele diz, é muito mais difícil. E quando ele vai reconhecer esse erro, e quando reconhecer, ele vai corrigir-se, né? Como também não vai mais defender esse erro, né? Não vai deixar se conduzir mais por esse erro. E aí agora, nesse último ponto, é muito massa. Esse ponto eu gosto muito dele, porque ele sintetiza tudo que foi falado até agora. Tá? Ele vai dizer, portanto, quem quer que seja que seu medo de iludir-se característico das pessoas de oração, desejar progredir no caminho da perfeição e encontrar Jesus Cristo de um modo certo e perfeito, deverá abraçar com o coração bem aberto, que ele dê a todos vocês coração capaz de honrá-lo e de praticar sua vontade, coração generoso e espírito decidido. Essa devoção à Santíssima Virgem, talvez por ele ainda não conhecida. Que ele entre no caminho excelente que antes desconhecia e que doravante lhe indico. Desejem os dons maiores, e agora vou mostrar para vocês um caminho bem melhor. Tal caminho foi marcado pelas pegadas de Jesus, a sabedoria encarnada, nosso único chefe, de modo que o membro não poderá perder ao decidir trilhá-lo. Né? Esse caminho é o caminho da consagração à Virgem Maria, onde entregamos tudo a ela, submetemos a ela, né? E assim melhor submetemos, nos unimos a Jesus Cristo. Tá? Aqui ele fala, trata-se de um caminho tranquilo, em razão da plenitude da graça e da unção do Espírito Santo que o preenche. Mas fácil, né? Tranquilo, fácil. Em razão da plenitude da graça e da união do Espírito Santo que o preenche. Não nos cansamos, nem voltamos para trás ao passar por ele. Trata-se de um caminho curto, que em pouco tempo nos leva até Jesus. Trata-se de um caminho perfeito, no qual não se encontra nenhum vestígio de lama, nem de poeira, nem o menor odor do pecado. Por fim, trata-se de um caminho garantido, que nos leva a Jesus e à vida eterna de um modo direto e certo, sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Entremos então por este caminho e nele caminhemos dia e noite até alcançarmos a plenitude da idade de Jesus Cristo. Eu acho muito interessante esse caminho garantido, né? Esse caminho seguro, porque ele cita 500 mil autores, pessoas piedosas, santas, etc., né? Primeiro como meio, depois ele explica, olha, se o próprio Deus fez isso, a Santíssima Trindade escolheu, quem vai ser alguém para dizer que não é devido? Tá? Então vamos lá. Então a gente vê que a Virgem Maria, a gente consegue concluir com essa quinta motivação, que a Virgem Maria é o caminho mais fácil, curto, perfeito e seguro para nos unirmos a Jesus Cristo, ou seja, nos santificarmos, beleza? A gente vai para o sexto ponto agora, mas antes de seguir, vocês têm alguma dúvida? Como está a situação? Tudo tranquilo? Querem algum comentário? Tá sossegado? Dê um parecer aí no chat.
Ok. Beleza. Então, continuando. A sexta motivação pela qual nós devemos nos consagrar e nos unirmos a Jesus Cristo é que essa devoção dá uma grande liberdade interior, tá? Uma grande liberdade em espírito, né? Sobre isso nós já chegamos a falar, tá? Quando dissemos lá nas primeiras aulas de que ou se é escravo do demônio, da própria carne e do mundo, pelo pecado, ou se é escravo de Deus, né? Pelo amor, onde nós somos escravos voluntários. Né? Lembramos que tem a escravidão por natureza, né? Tem a escravidão forçada e a escravidão natural, voluntária. Essa consagração sugere a escravidão voluntária. Tá? Então, como consequência dessa escravidão a Deus, nós degustamos a verdadeira liberdade, pois Deus não nos força nem obriga a nada. Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio, tá? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, tá? Porque assim, vamos lembrar daquela passagem do filho pródigo, e o filho ele pede a herança, o pai concede e ele vai embora, né? Repare quando vocês forem ler o texto que ele não fala nada, o pai não fala nada. Tá? Porém, quando o filho ele retorna, você vê essa dificuldade em sair do pecado, né? Ele gastou da herança com, enfim, as coisas mundanas lá, os prazeres da carne e tal. Ele se arrepende, ele fica um pouco relutando dentro de si o retorno à casa do pai, né? Isso seria um pouco da escravidão e da vergonha do homem quando peca, né? Foi a mesma vergonha que Adão e Eva sentiram quando cometeram o pecado original. Mas repare que quando o homem ele se torna escravo de Deus, nessa escravidão voluntária que eu falo, ele vive verdadeiramente a liberdade. Porque a qualquer momento ele pode sair ou voltar. Ele é livre de fato para escolher. Né? E Deus respeita esse livre-arbítrio. Então, mesmo que não seja adequado sair, né, dessa amizade com Deus, Deus respeita essa liberdade. E é justamente a existência dessa possibilidade que mostra que somos verdadeiramente livres. Porque reparem que quando nós pecamos, sei lá, imagina uma pessoa viciada, ela não, a qualquer momento ela não vai sair daquele vício. É um vício, ela tá presa, perdão, ela tá presa naquele hábito, né? Então, ela não tem essa liberdade de sair e voltar quando quiser, entende? Ela tem facilidade em entrar e dificuldade em sair. Então, ela não está plenamente liberta, entende? Por isso tem os momentos de cura e libertação, né, e etc. Mas essa grande diferença da escravidão do pecado à escravidão a Deus. E o quão vantajoso é sermos escravos de Deus. Claro que não, uma vez sendo escravos de Deus, libertos do pecado, dos vícios, das correntes, né? Nós não vamos voltar para elas, né? Não vamos sentir saudades das cebolas do Egito, né? Não vamos sentir essa saudade. Vamos continuar lutando e nos precavendo para não cair em situações próximas do pecado ou no próprio pecado em si. Beleza? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí, calma aí rapidinho. Se a escravidão a Deus é verdadeiramente por amor, né? Então não há esse risco de sair da união com Deus. É importante salientar isso, né? Uma vez que quem ama deseja estar perto do ser amado. Tá? É uma escravidão de amor. Olha, eu namoro, né? Minha amada está longe de mim nesse instante, né? Mas, pô, queria eu estar lá de dengo com ela, dando, né? Dando uns beijinhos, uns abraços. Tá de dengo, por quê? Porque quem ama quer estar próximo do ser amado, né? Quem ama verdadeiramente não trai, por exemplo. Entende? Quem ama não sai. Uma hora não vira simplesmente falar assim, pô, não te quero mais e some. Isso daí não é amor. Entende? Quem ama quer estar próximo. Então, se essa escravidão é verdadeiramente por amor, não se tem esse desejo de sair da união, da amizade com Deus. Entende? É verdade que no caminho da nossa conversão, nós ainda não somos santos em absoluto. Perdão, não somos santos em sua plenitude, né?
no máximo possível que podemos alcançar. Então, nesse processo que vamos avançando, crescendo cada vez mais santidade, esse processo se chama conversão, né? E aí, nós podemos ter dificuldades em amar de forma verdadeira. Podemos ter dificuldade em permanecermos na amizade com Deus. Isso é natural, tá? Isso é natural, faz parte do mecanismo. O que a gente tem que estar sempre pronto é em cada vez mais melhorar a nós mesmos, né? Lutar contra aquele pecado, entender aquilo que nos leva ao pecado, buscar vencer nossas más inclinações, deixar-nos seduzir pelo chamado de Deus, entende? E a partir daí a gente vai nos santificando, tá? E a consagração Nossa Senhora, uma vez que nós nos tornamos todo dela, né? Ela se entrega toda a nós também. Isso nos faz ser favorável diante de Deus, tá? Faz ser favorável passar a participar do amor de Maria a Deus, entende? Aquela que mais amou a Deus, que mais bem serviu, dependeu, uniu e confiou, agora compartilha de suas potências, né, virtudes e singularidades com aqueles que se consagrarem a ela. Com isso, entendemos mais a questão de Maria ser o caminho mais fácil, curto, seguro e perfeito para se chegar a Deus, bem como entendemos melhor outras questões da consagração, como a necessidade da Virgem Maria para sermos salvos, bem como da necessidade dela, as almas chamadas a uma particular missão e santidade. Beleza? E aí, como consequência, São Luís vai dizer aqui no ponto 169 o seguinte: a presente prática da devoção prodigaliza uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus, as pessoas que a praticam com fidelidade. De fato, assim como esta devoção nos torna escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos totalmente a Ele em tal condição, este bom mestre nos recompensa por tal cativeiro de amor. Primeiro, retirando todo escrúpulo e medo servil que diminuem, prendem e confundem a alma. Segundo, alargando o coração com uma confiança pura em Deus, fazendo-nos considerá-lo nosso Pai. Terceiro, inspirando-nos um amor terno e filial. E ele diz que... ele vai continuar. Sem me dar ao trabalho de provar essa verdade por meio de razões, contento-me em referir um evento na história que li na vida de Madre Inês de Jesus, religiosa jacobina, do convento de Langueac, na França, né? Onde morreu em odor de santidade em 1634. Tendo apenas 7 anos, ela já sofria grandes dores espirituais e ouviu uma voz ali dizer que, se quisesse ser liberta de todos os sofrimentos e protegida de todos os inimigos, deveria se tornar o mais breve possível o escravo de Jesus e de sua Santa Mãe Maria. Logo que chegou em casa, ela não tardou em dar-se inteiramente a Jesus e a Maria em tal condição, conquanto não soubesse de antemão em que consistisse tal devoção. Encontrando então uma corrente de ferro, colocou-a em torno dos rins, carregando-a até a morte. Essa correntezinha a gente usa também, tá? Para quem não sabe, essa corrente da consagração, ela pode ser tanto no pulso, tanto no tornozelo, quanto na cintura, né? Cingindo ali a cintura. Já ouvi o pessoal falando como no pescoço, mas nunca cheguei a ver não, para confirmar essa questão também, tá? Tendo agido assim, todas as suas dores e escrúpulos desapareceram, e ela se viu imersa numa grande paz e expansão de coração, o que a incentivou a ensinar essa devoção a muitas outras pessoas que através dela tiveram enormes progressos, como Dom Olier, fundador do seminário São Sulpício, e diversos padres eclesiásticos do mesmo seminário. Certa vez, a Santa Virgem apareceu-lhe e colocou em seu pescoço uma corrente de ouro, demonstrando-lhe a alegria que tinha por ela ter se tornado escrava sua e de seu filho. E Santa Cecília, que viera com a Virgem Maria, lhe disse: felizes os que são fiéis escravos da Rainha do Céu, pois usufruirão da verdadeira liberdade. Tibi servire libertas. Então, quando nós nos consagramos à Virgem Maria, na qualidade de escravos voluntários, entregamos tudo o que somos e temos a ela, nós ganhamos uma grande liberdade interior, tá? Essa é a sexta razão pela qual nós devemos nos consagrar à Virgem Maria. A sétima razão dessa consagração
é que essa devoção alcança grandes bens ao nosso próximo. Ou seja, ela tem impactos na nossa vida missionária também. Então veja, ao imitarmos a criatura mais perfeita, que é a Virgem Maria, imitamos e somos favorecidos em suas virtudes. Dentre elas, temos a caridade ardente da Virgem Maria. Ao entregarmos nosso corpo, nossa alma, nossa razão, nossos bens exteriores e interiores, né, eles passam a pertencer à Virgem Maria. Né? E uma vez pertencendo a ela, só pelo fato de pertencer a ela, já ganham mais mérito, mais valor, mais beleza, mais pureza. Tá? E por consequência, isso os torna mais valiosos. Tá? Também temos a plena convicção de que a Virgem Maria ela emprega esses méritos, né, todas essas questões da maneira como seria a mais perfeita, seria a melhor forma possível de aplicar, entende? Então, é por isso que o nosso próximo, os nossos amigos, familiares, até mesmo os desconhecidos inimigos, né, eles são favorecidos no processo da conversão, no processo de santificação, tá? Então a nossa missionariedade ela consegue ganhar tanto mais profundidade quanto eficiência. É um pouco da analogia do minerador, tá? É um pouco da analogia do minerador. A Virgem Maria é tesoureira, nós somos os mineradores, nossas obras são os minérios alcançados, né? Nós entregamos a tesoureira consegue vender por um maior preço e isso dá mais lucro ao patrão, que é nosso Deus, tá? E o lucro seriam as almas convertidas. Então, a caridade, que é o amor ágape, tá? O amor ágape, o amor que, por definição, é o bem que você faz ao outro, né? Sem esperar nada em troca, né? Com essa consagração nós vivemos, entregamos tudo a Maria e a única coisa que esperamos é da gente se unir e pertencer a Deus e a ela, né? Através dela, com ela e nela, né? E aí com isso nós conseguimos viver a máxima que Jesus nos manda, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E aí vivemos o vínculo do amor e é nisso que consiste a obra de Deus, tá? E aí, quanto a isso, São Luís vai dizer nesses dois pontos o seguinte. Errei aqui os pontos, mas só o número aqui, vamos lá. Algo que também pode nos estimular a abraçar essa prática são os grandes bens que ela fornecerá ao nosso próximo, na medida em que por ela exercitamos em relação a ele, de um modo excelente, a caridade. Porquanto lhe damos, pelas mãos de Maria, tudo aquilo que possuímos de mais valioso, que é o valor impetratório e satisfatório de todas as nossas boas obras, sem excluir o mais insignificante bom pensamento e o mais ínfimo sofrimento. Assim, concordamos com a possibilidade de que tudo aquilo que foi por nós adquirido, em termos de satisfações, e o que será até o dia de nossa morte, seja empregado de acordo com a vontade da Santa Virgem, seja para a conversão dos pecadores, seja para a libertação das almas do purgatório. Não se trata aqui de amar o próximo de um modo perfeito? Não se trata aqui de ser o verdadeiro discípulo de Cristo que se distingue pela caridade? Não se trata aqui de modo de converter os pecadores sem receio de agir por vaidade e de livrar as almas do purgatório sem praticamente nada mais fazer do que aquilo a que todos são obrigados no estado de vida em que se encontram? A fim de se conhecer a excelência dessa razão, seria necessário conhecer em que consiste a conversão de um pecador ou a libertação de uma alma do purgatório. Trata-se de um bem infinito, muito maior do que criar o céu e a terra, uma vez que possibilita a uma alma a posse de Deus. Ainda que, mediante tal prática, alcançássemos apenas a libertação de uma alma do purgatório durante toda a nossa vida, ou convertêssemos somente um pecador, não bastaria para incentivar todo homem caridoso a aderir a ela? Mas precisamos observar que nossas boas obras, depois de passar pelas mãos de Maria, se tornam mais puras e, por conseguinte, crescem em mérito e valor satisfatório e impetratório. Esses valores a gente chegou a falar já foi na aula passada ou foi retrasada? Foi retrasado, né? Valor satisfatório, meritório e impetratório, né? Falamos na aula retrasada. Por isso, elas adquirem muito maior capacidade de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e pródigas de Maria. O pouco que damos à Santa Virgem, sem a orientação da própria vontade, na verdade se torna um bem poderoso para aplacar a ira de Deus e atrair a sua misericórdia.
e possivelmente acontecerá que uma pessoa muito fiel a esta prática terá, no momento de sua morte e por esse meio, contribuído para a conversão de inúmeros pecadores e a libertação de inúmeras almas do purgatório, embora não tenha realizado senão ações relativas a seu estado de vida, ou seja, atos bastante corriqueiros. Quanta alegria haverá no momento de seu julgamento, quanta glória ela encontrará na eternidade. Então, o que São Luís quer dizer aqui é o seguinte: quando entregamos as coisas à Virgem Maria, tudo que somos e temos, ela aumenta o valor e aplica da maneira mais perfeita. Tá? E aí, quando nós vivemos de modo perfeito esse estado, nós nos encontraremos, isso é lógico, né? No momento do nosso juízo, com uma certa vantagem, né? Vamos nos encontrar com uma certa vantagem, acho que essa é a melhor maneira de se expressar, tá? E aí a gente entra agora no... Deixa eu ver aqui, no último motivo, tá? O último motivo é que devemos abraçar essa devoção que São Luís nos sugere, porque ela nos é um meio admirável de perseverança. Lembremos-nos no capítulo 3, se eu não me engano, né, de que necessitamos de uma tesoureira, porque nós somos constantemente, nós perdemos tudo, né, seja pela nossa concupiscência, seja por conta do mundo, seja por conta do demônio. Então, é-nos vantajoso entregar tudo aquilo que somos e temos à pessoa da Virgem Maria, que é a tesoureira, para ela guardar aquilo que nós construímos. Então, além dela se entregar a nós, nos ajudando na santificação, nós entregamos tudo a ela. E é por isso que nos torna mais fácil, nos deixa mais fácil crescer os nossos tesouros espirituais. E quando eu quero dizer tesouros espirituais, aqui eu quero dizer graças e virtudes, tá? E aí agora a gente só tem leitura, tá? Não tem mais muita coisa para falar não. Aqui agora é só leitura, tá, gente? Então bora lá para finalizar. Enfim, o que nos estimula de modo mais perfeito, de certo modo, a devoção à Santíssima Virgem é o fato dela consistir no meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel. Com efeito, por que motivo a maior parte das conversões dos pecadores não é durável? Por que é tão fácil voltar a cair no pecado? Por que motivo a maioria dos justos, em vez de progredir de virtude em virtude e obter novas graças, a miúde acaba perdendo as poucas graças e virtudes que possui? Como sinalizei acima, esse infortúnio se deve ao fato de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e inconstante, confia demasiadamente em si mesmo, apoiando-se sobre suas próprias forças e considerando-se capaz de conservar seu tesouro de graças, méritos e virtudes. Por meio dessa devoção, entregamos à Virgem Santa. Por meio dessa devoção, entregamos à Virgem Santa, que é fiel, tudo aquilo que temos. Assim, a elegemos como a depositária universal de todos os nossos bens naturais e espirituais, confiando-nos a sua fidelidade, apoiando-nos em seu poder, tomando como nosso fundamento sua misericórdia e caridade, a fim de que ela conserve e multiplique nossas virtudes e méritos, apesar do demônio, do mundo e da carne, que farão de tudo para roubá-lo de nós. Então lhe dizemos como um bom filho à sua mãe e um servo fiel à sua senhora. Depositum custode, né? Em outras palavras, minha boa e mestra, reconheço ter recebido até o presente instante mais graças de Deus por vossa intercessão do que mereço. E minha infeliz experiência me ensina que carrego esse tesouro em recipiente frágil e que sou muito fraco e miserável para guardá-lo em mim. Sou pequeno e sem importância, mas não esqueço suas ordens. Dignai-vos receber o depósito de tudo que tenho e conservá-lo por vossa fidelidade e poder. Com vossa guarda nada poderei poder. Com vosso sustento em nada haverei de tropeçar. Com vossa proteção, bem longe estão meus inimigos. Foi o que disse São Bernardo em termos formais para nos incentivar a essa prática. Quando ela o sustenta, você não cai. Quando protege, nada lhe causa medo. Quando conduz, você não fica cansado.
quando ela está a seu favor, você desembarca no porto da salvação. São Boaventura também parece dizer a mesma coisa em termos ainda mais formais. A Santa Virgem não apenas se conserva na plenitude dos santos, como também conserva e guarda os santos na plenitude que lhes é própria, para que não diminua. Ou seja, além de ajudá-los a chegarem à santidade, a nos ajudar a sermos santos, ela nos ajuda a manter-nos nesse estado de santidade, a esse grau de santidade. Tá? Ela não permite que as virtudes dos santos se percam, que os méritos deles pereçam, que as graças que receberam desapareçam, que os demônios lhes sejam danosos. Enfim, não permite que nosso Senhor os castigue quando pecaram. E aí ele continua, né? A Santíssima Virgem é a Virgem fiel que, com sua fidelidade a Deus, repara os estragos causados pela Eva infiel, com sua infidelidade, conseguindo para aqueles e aquelas que se associam a ela a fidelidade a Deus e a perseverança. Por isso, um santo a comparou a uma âncora bem firme que nos segura e impede de naufragar no mar tormentoso desse mundo, do qual tanta gente se perde por não se prender a essa âncora firme. Prendemos nossas almas à vossa esperança como uma âncora firme. Foi a ela que os santos se salvaram mais, foi a ela que os santos que se salvaram mais se apegaram e levaram outros a apegar-se a ela, para que perseverasse na virtude. Portanto, são felizes 1000 vezes felizes os cristãos que a partir de agora se prendem com fidelidade de modo total a ela como uma âncora firme. Os efeitos da tempestade deste mundo não os levarão a afundar, nem a perder as riquezas celestes. São felizes aqueles e aquelas que se lançam no colo da mãe como se entrassem na arca de Noé. As águas do dilúvio, do pecado, que levam tanta gente a afogar-se, não lhes causará dano algum, pois aqueles que estão em mim para trabalhar por sua salvação não pecarão, diz ela com a sabedoria. Aqui Eclesiástico 24:30, né? Felizes os filhos infiéis da infeliz Eva, que associam a mãe e virgem, que jamais deixou de ser fiel, nem jamais faltou com a verdade. Se lhe somos infiéis, ele se mantém fiel, pois não pode renegar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Mas ama sempre os que a amam. Eu amo os que me amam. Provérbios 8,13. Não somente com amor de afeto, mas com amor efetivo e eficaz, impedindo-os, por meio de copiosas graças, desviar-se da virtude ou de tropeçar no caminho, deixando cair a graça de seu Filho. A Virgem Maria nos protege, nos ajuda a não cair. Tá? Essa mãe bondosa sempre acolhe com pura caridade tudo que lhe damos em depósito, e depois de tê-lo recebido em qualidade de depositária, obriga-se por justiça a guardar-nos o que lhe damos, em virtude do contrato firmado, como uma pessoa a quem confiei 1000 escudos em depósito, e que teria por obrigação guardar para mim essa quantia. E caso meu dinheiro se perdesse por sua negligência, ela seria responsável perante a justiça em me ressarcir. Mas não, jamais a fiel Maria deixará perder-se por negligência sua o que lhe confiamos. O céu e a terra passariam antes que ela fosse negligente, com apenas um dos filhos que se confiassem à sua proteção. A partir desse ponto, aqui adiante, até o finalzinho, são 5 pontos. São Luís, ele meio que faz uma direção espiritual. Tá? É interessante, porque aqui eu peço que vocês olhem para esses pontos como se São Luís eles estivessem conversando com você, frente a frente, tá? Eu quero que vocês guardem esse sentido, tá? Olha o que ele vai dizer. Pobres filhos de Maria, sua fraqueza é extrema, sua inconstância é imensa, seu interior está bastante deteriorado. Devo confessar que vocês foram tirados da mesma massa corrompida dos filhos de Adão e de Eva. Contudo, que isso não os desanime. Sintam-se consolados e rejubilem. Aqui lhes apresento o segredo que aprendi, segredo desconhecido por praticamente a totalidade dos cristãos, inclusive os mais devotos. Não abandonem seu ouro e sua prata nos baús, que já foram arrombados pelo espírito maligno que os levou de vocês. Esses baús são excessivamente pequenos, frágeis e velhos para conservar uma riqueza tão grande e preciosa. Não despejem água pura e clara da fonte de seus recipientes já estragados e corrompidos pelo pecado. Se o pecado não estiver neles,
provavelmente o odor do pecado não terá sumido, e a água ficará estragada. Não coloquem seus vinhos bons em tonéis velhos, que já armazenaram vinhos de qualidade de ruim. Eles correriam risco de azedar e ainda escorrer para fora. O que ele está falando aqui inicialmente é o seguinte: não confie em si mesmo, não confie nos seus poderes, que se brincar nem existem. Tá? Não confiem nas suas próprias virtudes. Tá? Porque uma vez que você já pecou, você pode retomar esse pecado. Tá? Então, cuidado, não confie em si mesmo. Não guarde em si mesmo teus bens. Entregue a Maria. Entregue-se a Maria. Tá? Mesmo que vocês estejam entendendo almas predestinadas, ainda assim falarei mais francamente. Ele vai ser mais sincero ainda. Não coloquem o ouro de sua caridade, a prata de sua pureza, as águas das graças celestes, nem os vinhos de seus méritos e virtudes numa sacola rasgada, num baú velho e quebrado, num recipiente rachado e corrompido, como vocês são. Em tais circunstâncias, os ladrões os deixarão sem nada, ou seja, os demônios que ficam de tocaia dia e noite à espera do momento oportuno para o ataque. Em tais circunstâncias também, vocês acabarão por estragar, em virtude do mau odor do amor próprio que vocês têm, da vontade própria e da confiança excessiva que têm em si mesmos, tudo aquilo que Deus lhes dá de mais puro. Coloquem, despejem no colo e no coração de Maria todas as suas riquezas, todas as suas graças e virtudes, pois ela é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. A partir do momento em que o próprio Deus foi contido com todas as suas perfeições nesse vaso, ele passou a ser totalmente espiritual, e a habitação espiritual das almas mais espirituais passou a ser honorífico, ou seja, o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Passou a ser insígne de devoção, ou seja, a permanência dos mais ilustres em doçura, em graças e em virtudes. Finalmente, passou a ser rico como um palácio de ouro, sólido como uma torre de Davi e cândido como uma fonte de marfim. Ou seja, depois que Deus habitou na Virgem Maria em seu seio e ainda habita espiritualmente, né? Ele a fez esse vaso espiritual, honorífico e insigne de devoção. Tá? Oh, como é feliz um homem que entregou tudo a Maria, confiando-se a ela em tudo, e tudo perdendo para tudo ganhar em Maria. Ele é todo de Maria e Maria é toda sua. Ele pode ter a ousadia de afirmar como Davi, ela foi feita para mim. Salmo 118, 56. Ou como discípulo amado, tomei-a como se constituísse todo o meu bem. João, capítulo 19, versículo 27. Ou com Jesus Cristo, tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. João 17, 10. Para finalizar, os 3 últimos pontos. Se algum crítico que ler isso imaginar que aqui estou falando com exagero e devoção além da medida, infelizmente não terá compreendido o que digo. Seja por ser homem carnal, que não saboreia as coisas do Espírito, seja por ser do mundo, não podendo então receber o Espírito Santo. Seja por ser orgulhoso e crítico, de modo a condenar e a desprezar tudo que não compreende. Lembremos-nos daquela falsa devoção, viu? Nós falamos dos verdadeiros devotos e dos falsos devotos. Lembremos-nos do devoto crítico, que faz parte da falsa devoção, tá? Mas as almas não nascidas do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas unicamente de Deus e de Maria, me compreendem e são capazes de saborear o que digo. E é para elas também que escrevo isto. No entanto, digo tanto para aqueles como para esses, retomando o tema que ficou para trás, que a Divina Maria, sendo a mais honesta e pródiga dentre as criaturas mais puras, não se deixa jamais vencer em amor e generosidade. Assim, ao lhe darmos um ovo, conforme afirma um santo, ela nos devolve um boi. Quer dizer, por menos que lhe demos, ela nos dá da abundância que recebeu de Deus. Consequentemente, se uma alma se dá a ela irrestritamente, da mesma maneira ela se dá a essa alma. Assim também, se colocamos toda a nossa confiança nela, sem presunção, batalhando ao seu lado para obter as virtudes e superar as paixões. Ousem, portanto, os servos fiéis da Santíssima Virgem dizer como São João Damasceno: confiando em ti, ó Mãe de Deus, alcançarei a salvação.
Munido da tua proteção, de nada terei medo. Com teu auxílio enfrentarei e expulsarei meus inimigos. Pois a devoção a ti é uma arma de salvação que Deus confia àqueles que deseja salvar. E com isso, a gente finaliza o capítulo 5 do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Profundo, né, gente? Olhe, cara, eu gosto desse capítulo. Ele é um pouco pesadinho, né, pela sua extensão, mas que capítulo profundo, belo, moral, né? É magnífico. Vocês têm alguma coisa a perguntar, a falar? Se tiverem dúvidas, podem falar no privado, tá? Seja em relação à devoção à Virgem Maria, seja sobre outra temática. Eu não sei tudo, tá? Mas se eu souber, eu falarei com sinceridade de coração, viu, gente? Então, para finalizar, lembrei que nem fiz a oração no início, né? Oh, Deus, perdão. Pois bora fazer agora a oração no finalzinho, já considerando a oração inicial. Peço perdão, viu? Eu vacilei nesse sentido. Ah, obrigado, Bia. Bora fazer a oraçãozinha. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faz que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para quem vós comece, para quem vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz da alvorada da nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes que se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com bem, o ódio com amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hoxa consagrada à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Estivermos, sempre estaremos unidos em nome de Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, Deus vos abençoe. Próxima quarta-feira estamos aí, já falando sobre o capítulo 6, viu? Deus vos abençoe, fique com a Virgem Maria, tenha uma boa e santa noite, bom descanso, viu? Amém. E tamo junto. Valeu!